A Comissão Interclubes Militares emitiu uma nota contra a decisão do STF pela prisão, dos oficiais de alta patente. O repórter Victor Salina tem os detalhes. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, é uma nota conjunta da Comissão de Interclubes Militares, ali contestando a decisão do Supremo Tribunal Federal, também do ministro Alexandre de Moraes, primeiramente, que foi referendada pelo STF, da prisão dos militares, dos oficiais de alta patente. O que, segundo a nota, Gisele, levanta sérias preocupações a respeito de um ato que não é meramente protocolar, mas sim com contestações sólidas feitas pelo ministro Luiz Fux durante o julgamento, que deveriam ter sido levadas em conta. Essa nota ela é assinada pelos presidentes, né, do Clube Naval, Almirante Alexandre José Barreto de Matos, também do Clube Militar, o general Sérgio Tavares Carneiro, e do Clube da Aeronáutica, o brigadeiro Marco Antônio Pérez. O documento diz ainda, Geisiane, que essas penas elas são desproporcionais, né? Mais de 20 anos de prisão ali para esses militares. Eles fazem uma correlação ali com outros crimes, né? Crimes considerados hediondos, como assassinato e também abuso, que essas penas que foram então deferidas a esses militares superam a essas penas por crimes hediondos. Eles também relembram aqui todo o trabalho dessas pessoas para com a República, para o Brasil, né? O serviço que eles prestaram para o nosso país, que alguns chegaram a prestar, inclusive, mais de 4 décadas de serviço pelo Brasil. É o caso, então, do general Augusto Heleno, que trabalhou mais de 40 anos para o Exército Brasileiro. E é importante pontuar aqui também, Gisele, que em nenhum momento eles desrespeitam, né, a decisão da Justiça, eles reforçam isso, então, que não é um desrespeito, mas sim essa contestação serve para fortalecer as instituições brasileiras, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, dando uma base sólida para ele e também credibilidade. Eu volto com você, Gisele. A produção do Jornal da Oeste entrou em contato com o almirante Alexandre José Barreto de Matos, que é um dos que assina essa carta, né, essa recusa aí em relação ao que está acontecendo com os militares do nosso país. Ele é presidente do Clube Naval e nós deixamos o canal aqui aberto, portanto, para que, se quiser falar publicamente a respeito do que está acontecendo, enfim, tanto o Jornal da Oeste quanto toda a programação da Revista Oeste está sempre de portas abertas para ouvi-los. Serrão, eu quero te ouvir, então, a respeito dessa nota aí, que foi emitida pela Comissão de Militares, falando aquilo que, inclusive, reverberamos aqui ontem no nosso Jornal da Oeste, segunda edição, em relação às patentes agora de todos os militares. A gente sabe que isso está sendo tratado no Supremo Tribunal Militar a partir de agora, mas aí são generais de altas patentes, principalmente ali o Augusto Heleno, sendo tratados como realmente se não tivessem uma vida de prestação à nação, né, uma vida de prestação de serviço público à nação brasileira. Pois é, então o que essa nota do Clube Militar traz de importante é que ela chega um pouquinho atrasada, mas antes tarde do que nunca. Ela reforça a tese apresentada pelo ministro Luiz Fux no julgamento do 8 de janeiro, que é a tese mais correta de todas. O Supremo Tribunal Federal não poderia ter sido o tribunal, entre parênteses, de exceção para julgar esse caso. Ponto. É isso. Esse é o ponto essencial dessa história toda. Por isso que você fazer qualquer proposta de redução de pena em função dessa sentença que foi dada desse jeito, ela é imoral. Ela fere o princípio do que seria a justiça. Não dá para aceitar isso. Ah, mas vai beneficiar. Não, não vai beneficiar. Vai criar uma jabuticaba jurídica para você justificar algo que está errado, equivocado do ponto de vista institucional. Então, o que a gente precisa é anistia ampla, geral e restrita, que não vai consertar tudo de errado que aconteceu nesse julgamento do 8 de janeiro, tá? Eu vou repetir. Nem a anistia ampla, geral e restrita vai conseguir consertar tudo o que aconteceu. Morreu gente, famílias foram destroçadas, militares perderam suas carreiras, estão sendo tratados feito bandidos.
Isso não é justo, isso não é justiça. Fabi, também quero te ouvir, então, a respeito dessa nota emitida por uma comissão de militares se referindo aí às prisões dos oficiais, né, prisões que aconteceram nessa semana, e é interessante também porque essa nota, ela menciona aquela divergência do Fux, a única divergência que foi encontrada ali naquela primeira turma do STF. Eu lamento que essa nota não tenha vindo das forças, né, das Forças Armadas e sim de um clube militar. O que a gente viu, por exemplo, vou citar um exemplo com o general Heleno, é realmente um absurdo, né? Ele declarou que tem Alzheimer, ele tem 78 anos ou mais, que eu já vi informações que ele pode ter mais, mas eu não sei direito a idade dele, mas tem muita idade. É um dos generais mais condecorados das nossas forças e fizeram a prisão dele, né, e do outro general sem nem pestanejar. A única força que fez alguma diferença foi a Marinha, né, que não quis prender o almirante Garnier e só conduziu ele até a prisão, né? Então, isso é complicado. E essa nota vem do clube militar, o que é o quê? Né? São militares que já estão na reserva e que se veem no direito, com todo o direito mesmo, de se pronunciar. Mas eu concordo com o Serrão que isso foi bem tarde, né? É melhor tarde do que nunca é. Mas, assim, eu gostaria até de ver, por exemplo, a OAB fazer algo a respeito das prerrogativas dos advogados, em relação à ausência de defesa que praticamente retirou, né, um recurso válido, a fase recursal para esses réus do núcleo duro foi retirada por uma decisão da cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Então, é importante, mas neste momento é inócua, né? Quando a gente tem pessoas que estão sabendo que essas ordens são tanto ilegais e estão cedendo a cumpri-las. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.